Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 34. A libertação de Vidyadhara e a morte do demônio Shankachuda. Certa vez, os vaqueiros de Vrindavana, liderados por Nanda Maharaj, desejaram ir a Ambikavana para executar o ritual de Shiva Ratri. A Rasa Lila aconteceu durante o outono, e depois disso a próxima grande cerimônia é Holi, ou a cerimônia de Dolayatra. Entre a cerimônia de Rasa Lila e a cerimônia de Dolayatra, existe uma cerimônia importante chamada Shiva Ratri, que é observada especialmente entre os shivaístas, ou devotos do Senhor Shiva. Mas às vezes, os Vaishnavas também observam esta cerimônia, uma vez que aceitam o Senhor Shiva como principal Vaishnava. No entanto, os Bhaktas, ou devotos de Krishna, não observam com muita regularidade a função de Shiva Ratri. É por isso que se diz no Srimad Bhagavatam que os vaqueiros liderados por Nanda Maharaj certa vez desejaram. Isto quer dizer que eles não observavam regularmente a função de Shiva Ratri. Mas uma vez eles quiseram ir a Ambikavana, por curiosidade. Ambikavana situa-se em algum lugar na província de Gujarat. Dizem que Ambikavana se situa no rio Sarasvati, mas não encontramos nenhum rio Sarasvati na província de Gujarat. O único rio ali é o Savarmati. Na Índia, todos os lugares de peregrinação situam-se ao lado de belos rios, como Ganges, Yamuna, Sarasvati, Narmada, Godavari e Kaveri. Ambikavana situava-se à margem do Sarasvati, e todos os vaqueiros e Nanda Maharaj foram para lá. Com muita devoção, eles começaram a adorar as deidades do Senhor Shiva e Ambika. É prática geral que sempre que há um templo do Senhor Shiva, há também um templo de Ambika, ou Durga, porque Ambika é a esposa do Senhor Shiva e é a mais elevada das mulheres castas. Ela não vive sem a associação de seu marido. Ao alcançarem Ambikavana, os vaqueiros de Vrindavana primeiro tomaram banho no rio Sarasvati. Se alguém vai a algum lugar de peregrinação, seu primeiro dever é tomar banho e às vezes raspar a cabeça. Esta é a primeira obrigação. Depois de tomar banho, eles adoram as deidades e então distribuem caridade nos lugares santos. Segundo o sistema védico, deve-se dar caridade aos brahmanas. É dito nos Shastras védicos que só os brahmanas e os sannyasis podem aceitar caridade. Os vaqueiros de Vrindavana deram aos brahmanas vacas decoradas com enfeites de ouro e belas guirlandas. Os brahmanas recebem caridade porque não se ocupam numa profissão comercial. Supõe-se que eles se dediquem a ocupações bramínicas, como as descreve o Bhagavad Gita. Ou seja, eles devem ser muito eruditos e devem executar austeridade e penitências. Eles não só devem ser eruditos, mas também devem ensinar outras pessoas. Os brahmanas não devem ser brahmanas sozinhos. Devem criar outros brahmanas também. Caso se encontre um homem que concorde em tornar-se um discípulo de um brahmana,
este receberá a oportunidade de tornar-se Brahmana. O Brahmana está sempre ocupado na adoração do Senhor Vishnu. Por isso os Brahmanas estão qualificados para aceitar todo tipo de caridade. Mas se receberem caridade em excesso, os Brahmanas deverão distribuí-la para o serviço de Vishnu. Na escritura védica, portanto, recomenda-se que se dê caridade aos Brahmanas, e quem faz isso agrada ao Senhor Vishnu e a todos os semideuses. Os peregrinos tomam banho, adoram a deidade e dão caridade. Recomenda-se também que jejuem um dia. Devem ir ao lugar de peregrinação e ficar lá durante pelo menos 3 dias. Durante o primeiro dia, eles jejuam, e à noite podem beber um pouco de água, porque a água não quebra o jejum. Os vaqueiros, liderados por Nanda Maharaj, passaram aquela noite à margem do Sarasvati. Jejuaram o dia inteiro e à noite beberam um pouco de água. Mas enquanto descansavam, uma serpente enorme saiu da floresta, ali próxima, indo até onde ele estava. Faminta, ela começou a engolir Nanda Maharaj. Nanda começou a gritar desamparado: "Meu querido filho Krishna, por favor, venha salvar-me deste perigo. Esta serpente está me engolindo." Quando Nanda Maharaj gritou por socorro, todos os vaqueiros se levantaram e viram o que se passava. Eles pegaram imediatamente tochas acesas e começaram a golpear a cobra para matá-la. Mas apesar de golpeada com tochas acesas, a serpente não pretendia desistir de engolir Nanda Maharaj. Naquele momento, Krishna apareceu em cena e tocou a serpente com seus pés de lótus. Logo ao ser tocada pelos pés de lótus de Krishna, a serpente abandonou seu corpo de réptil e apareceu como um belíssimo semideus, chamado Vidyadhara. Tinha um corpo de aspecto tão bonito que parecia digno de adoração. De seu corpo emanava um brilho refulgente, e ele usava um colar de ouro como guirlanda. Ofereceu reverências ao Senhor Krishna e postou-se diante dele com grande humildade. Krishna então perguntou ao semideus: "Parece que você é um excelente semideus e que a deusa da fortuna lhe favorece. Como é que você cometeu atividades tão abomináveis? E como foi que adquiriu um corpo de serpente?" O semideus começou então a narrar a história de sua vida anterior. "Meu querido senhor", disse ele, "em minha vida anterior, eu me chamava Vidyadhara e era conhecido no mundo todo por minha beleza. Por ser uma personalidade célebre, costumava viajar por toda a parte em meu aeroplano. Enquanto viajava, encontrei um grande sábio chamado Angira. Ele era muito feio, e eu, por estar muito orgulhoso de minha beleza, caçoei dele. Devido a esta ação pecaminosa, fui condenado pelo grande sábio a assumir a forma de serpente." Deve-se notar aqui que antes de ser favorecida por Krishna, a pessoa está sempre sob os modos da natureza material, por maior que seja sua elevação material. Vidyadhara era um semideus muito elevado materialmente, e era muito bonito. Tinha também uma grande posição material, e podia viajar de aeroplano por toda a parte. Mesmo assim, foi condenado a tornar-se uma serpente em sua vida seguinte. Qualquer pessoa em elevada posição material pode ser condenada
a uma espécie de vida abominável, se não tiver cuidado. É errado achar que depois de alcançar o corpo humano, a pessoa nunca se degrada. O próprio Vidyadhara diz que, embora fosse semideus, ele foi condenado a virar serpente. Mas porque foi tocado pelos pés de lótus de Krishna, ele atingiu imediatamente a consciência de Krishna. Ele admitiu, porém, que em sua vida precedente fora de fato um pecador. Uma pessoa consciente de Krishna sabe que é sempre servo do servo de Krishna. Ele é muito insignificante, e qualquer bem que faça é pela graça de Krishna e do mestre espiritual. O semideus Vidyadhara continuou a falar a Sri Krishna. Porque tinha muito orgulho da rara beleza de meu corpo, disse ele. Eu ridicularizei a má aparência do grande sábio Angira. Ele me amaldiçoou por meu pecado, e eu virei cobra. Agora acho que esta maldição do sábio não foi de modo algum uma maldição, pois para mim foi uma grande bênção. Se ele não me tivesse amaldiçoado, eu não teria assumido um corpo de serpente, e não teria sido chutado por seus pés de lótus, libertando-me assim de toda a contaminação material. Na existência material, 4 coisas são muito valiosas: nascer numa família decente, ser muito rico, ser muito erudito e ser muito bonito. Estas são consideradas vantagens materiais. Infelizmente, sem a consciência de Krishna, estas vantagens materiais tornam-se fonte de pecado e degradação. Apesar de Vidyadhara ser um semideus e ter um belo corpo, ele foi condenado a um corpo de cobra devido ao orgulho. Considera-se a cobra a entidade viva mais cruel e invejosa. Mas aqueles que são seres humanos e têm inveja dos outros são considerados ainda mais perversos do que as cobras. A cobra pode ser dominada ou controlada por mantras e ervas, mas ninguém pode controlar uma pessoa invejosa. Meu querido senhor, Vidyadhara continuou, agora, como acho que já estou livre de todas as espécies de atividades pecaminosas, peço sua permissão para regressar à minha morada, o planeta celeste. Este pedido indica que as pessoas apegadas às atividades fruitivas, que desejam promoção para os confortos de sistemas planetários superiores, não podem alcançar a meta final da vida sem a sanção da Suprema Personalidade de Deus. Também se diz no Bhagavad Gita que os menos inteligentes querem conseguir benefícios materiais e, para tanto, adoram diferentes espécies de semideuses. Mas, de fato, eles conseguem a bênção dos semideuses através da permissão do Senhor Vishnu, ou Krishna. Os semideuses não têm poder de dar benefícios materiais. Mesmo que alguém seja apegado a bênçãos materiais, ele pode adorar Krishna, a suprema personalidade de Deus, e lhe pedir. Krishna é totalmente capaz de dar até bênçãos materiais. Existe uma diferença, porém, entre pedir uma bênção material aos semideuses e pedi-la a Krishna. Dhruva Maharaj adorou a suprema personalidade de Deus em troca de bênção material. Mas quando chegou a receber o favor do Senhor Supremo e a vê-lo face a face,
Dhruva ficou tão satisfeito que recusou-se a aceitar alguma bênção material. A pessoa inteligente não pede favores aos semideuses, nem os adora. Ele se torna diretamente consciente de Krishna. E se desejar algum benefício material, pede a Krishna, não aos semideuses. Vidyadhara, esperando permissão de Krishna para regressar aos planetas celestes, disse: Agora, porque fui tocado por seus pés de lótus, estou livre de todas as espécies de dores materiais. Você é o mais poderoso de todos os místicos e a suprema personalidade de Deus original. Você é o senhor de todos os devotos e o proprietário de todos os sistemas planetários. Por isso, lhe peço que me aceite como plenamente rendido a você. Sei muito bem que quem se ocupa constantemente em cantar seu santo nome se salva de todas as reações pecaminosas. E com certeza alcança a libertação aquele que tem a sorte de ser tocado pessoalmente por seus pés de lótus. Por isso, tenho certeza que agora estou livre da maldição do Brahmana, só por ter sido tocado por seus pés de lótus. Com essa atitude, Vidyadhara recebeu permissão do Sr. Krishna para regressar a seu lar no sistema planetário superior. Depois de receber esta honra, ele começou a circungirar o Senhor. E depois de oferecer-lhe suas respeitosas reverências, regressou para seu planeta celeste. E assim Nanda Maharaj também se livrou do perigo iminente de ser devorado pela serpente. Os vaqueiros que tinham vindo para cumprir a função ritual de adorar o Sr. Shiva e Ambika terminaram suas obrigações e se prepararam para regressar a Vrindavana. Enquanto voltavam, recordavam as admiráveis atividades de Krishna. Relatando o incidente da salvação de Vidyadhara, eles se tornaram ainda mais apegados ao Sr. Krishna. Eles tinham vindo para adorar o Sr. Shiva e Ambika, mas ficaram cada vez mais apegados a Krishna. De forma semelhante, as golpes também adoravam a deusa Katyayani, para ficarem sempre mais apegadas a Krishna. É dito no Bhagavad Gita que as pessoas que se apegam à adoração de semideuses, como o Sr. Brahma, Shiva, Indra e Chandra, em troca de algum benefício pessoal, são menos inteligentes e se esqueceram do verdadeiro propósito da vida. Mas os vaqueiros, habitantes de Vrindavana, não eram pessoas comuns. Tudo o que faziam, faziam para Krishna. É correto alguém adorar semideuses, como o Sr. Shiva e o Sr. Brahma, para se apegar mais a Krishna. Mas se alguém procura os semideuses, em troca de algum benefício pessoal, isto é condenado. Certa noite, muito agradável, depois deste incidente, Krishna e seu irmão mais velho Balarama, que são inconcebivelmente poderosos, entraram na floresta de Vrindavana. Eles estavam acompanhados das moças de Vrajabhumi e começaram a desfrutar a companhia uns dos outros. As jovens de Vraja estavam vestidas com muito esmero e ungidas com polpa de sândalo e adornadas de flores. A lua brilhava no céu, rodeada de estrelas cintilantes, e a brisa soprava, levando o aroma das flores Malika, cujo aroma enlouquecia os abelhões. Aproveitando-se dessa atmosfera agradável, Krishna e Balarama
começaram a cantar de maneira muito melodiosa. As moças ficaram tão absortas no ritmo do canto dos dois irmãos, que quase se esqueceram de si. Seus cabelos se soltaram, os vestidos se afrouxaram, e as guirlandas começaram a cair ao chão. Naquele momento, enquanto estavam tão absortas, quase enlouquecidas, um demônio, companheiro de Kuvera, o tesoureiro dos planetas celestes, entrou em cena. O nome do demônio era Shankachuda, porque em sua cabeça havia uma joia valiosa, semelhante a um búzio. Assim como os dois filhos de Kuvera, eram arrogantes por causa da riqueza e opulência, e não se preocuparam com a presença de Narada Muni. Este Shankachuda também era arrogante por causa da opulência material, e achou que Krishna e Balarama eram dois vaqueirinhos comuns, desfrutando a companhia de muitas meninas bonitas. É comum, no mundo material, um homem abastado achar que todas as mulheres bonitas devem ser desfrutadas por ele. Shankachuda também pensava que, por pertencer à rica comunidade de Kuvera, ele, e não Krishna e Balarama, deveria desfrutar a companhia de tantas meninas bonitas. Portanto, ele decidiu cuidar delas, aparecendo diante de Krishna e Balarama e começando a levar as meninas embora para o norte. Ele lhes dava ordens como se fosse seu proprietário e marido, apesar da presença de Krishna e Balarama. Sendo levadas à força por Shankachuda, as meninas de Vraja começaram a gritar os nomes de Krishna e Balarama, pedindo proteção. Os dois irmãos imediatamente começaram a segui-los, levando grandes toras de madeira chala em suas mãos. Não tenham medo, não tenham medo, diziam as golpes. Já estamos chegando para castigar este demônio. Em pouco tempo, alcançaram Shankachuda. Achando que os dois irmãos eram muito fortes, Shankachuda deixou a companhia das golpes e correu, temendo por sua vida. Mas Krishna não queria deixá-lo escapar. Ele confiou as golpes aos cuidados de Balarama e seguiu Shankachuda para onde quer que fosse. Krishna queria tomar a valiosa joia em forma de búzio da cabeça do demônio. Depois de segui-lo por uma curta distância, Krishna pegou-o, esmurrou-lhe a cabeça e matou-o. Então ele tomou a joia preciosa e retornou. Na presença de todas as meninas de Vraja, ele presenteou seu irmão mais velho, Balarama, com a joia preciosa. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do capítulo 34, de Krishna, intitulado A Libertação de Vidyadhara e a Morte do Demônio Shankachuda.